Nós vamos ler um versículo bem curtinho, na verdade ele é longo, mas eu vou ler só a parte A desse versículo. Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 19. Gênesis 37, 19a, né? Até o ponto de exclamação ali que está. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Lá vem o grande sonhador. Guarde bem essa palavra, esse versículo no seu coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa tarde, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura e se renova todos os dias as nossas vidas, ó Pai. Obrigada pela Tua presença que nos inspira, que nos abençoa, que nos encaminha nos Teus caminhos, ó Pai, e só a Tua presença mesmo. Ai de nós se não fosse a Tua presença, Senhor, nós estaríamos perdidos. E para nós é um prazer, ó Deus, é uma alegria estarmos na Tua casa, para ouvir a Tua voz e o Teu recado que o Senhor tem para cada um de nós. Nessa tarde, ó Deus, venha com Teu Espírito Santo ministrar, ó Deus, no coração, nas emoções, na alma, Senhor. Ó Deus, derrama no nosso meio nessa tarde esperança, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós precisamos do toque do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lá vem o sonhador. Foi assim que José ficou conhecido, não só entre a sua família, mas amigos, pessoas e até mesmo na sua cidade. Ficou conhecido como alguém que sonhava. Sonhar é bom, não é? Não é bom ter sonhos? Há alguns psicólogos, algumas pessoas do ramo da psicologia falam que quem não sonha já morreu faz tempo, porque o sonho nutre a esperança do homem, ou se você quiser, do ser humano. E essa expressão sobre sonhar, ela deve fazer parte também na nossa vida. Ter sonhos, ter planos. Alguns teólogos falam que é errado dizer que Deus sonha, né? Porque o sonho, ele é propriamente do ser humano, porque é uma atividade do ser humano. Mas quando nós vamos na palavra, nós encontramos que Deus tem planos, né? E nós podemos então interpretar que Deus tem planos e tem sonhos a serem realizados. Eu gosto sempre de me relacionar com Deus, assim como eu me relaciono com os meus pais e vejo o relacionamento deles comigo, e assim como eu me relaciono também com a minha família e principalmente com a minha filha. E nós pais, avós, né, nós temos sonhos, né? Também, não só para nós, a gente gosta tanto de sonhar, que a gente não tem sonhos só para nós, né? Nós temos sonhos também para os nossos filhos. Quando o nenê está na barriga, a gente faz 1000 planos, né? Assim eu imagino Deus conosco, né? Que Deus realmente tem planos a serem realizados nas nossas vidas. E Deus fala através dos sonhos. Talvez você tenha experiências assim, de momentos que você deitou, antes de dormir, orou e pediu uma resposta para o Senhor, e você sonhou com aquela resposta. Talvez tenha acontecido, eu já ouvi vários testemunhos assim, né? Em que Deus fala através dos sonhos, uma decisão que você precisava tomar, em que Deus, naquela noite ou naquele momento, um breve cochilo que fosse, e você falou assim: puxa, acho que Deus está falando para eu fazer isso, né? Isso são as formas também que Deus fala conosco. E nós vemos na palavra que Deus falava com os seus filhos através também de sonhos. Eu vou falar, além de José, que é o personagem bíblico que nós vamos utilizar, mas eu quero contar uma experiência para vocês. Uma experiência que, quando eu estava fazendo esse sermão, eu falei assim: nossa, será que eu tenho alguma experiência sobre o que Deus falou comigo no sonho? Devo ter. Uma vez eu contei, né, que eu sonhei com um sermão, acordei e não lembrava do sermão. Vocês lembram disso?
que foi até numa terça-feira. Eu falei, gente, eu sonhei que eu estava pregando. O sermão era bom, mas eu não lembro que sermão era. Eu até brinquei, né? Eu falei assim, achei que aquele sermão era para mim, né? Era Deus ministrando para mim no sonho. Mas aconteceu um fato muito interessante que impactou a minha história. Eu sou casada com o Marcelo há quase 15 anos. Ano que vem a gente vai fazer 15 anos em março. E quando eu o conheci ele aqui na igreja, né? Eu sou uma mulher abençoada, né? Deus mandou o homem na minha igreja, né? E aí, só que eu naquela época, né? Quando estava conhecendo ele, tinha uma outra pessoa que dividia o meu pobre coração. E eu estava muito em dúvida, né? Falei, o que eu faço, né? Puxa, apareceu um japonês assim, tão bonito, os olhos, né? Eu estou tendo aulas de conversação e a minha professora de inglês, que inclusive é daqui da igreja, a Amanda, ela falou assim que às vezes fala que é olhos orientais, mas ou então East Eyes, que são olhos do oeste. Aí ontem à noite eu falei assim, você tem East Eyes. Ah, pensa, japonês gamou. Mas voltando à minha história, eu estava com o coração dividido. Falei assim, o que fazer, né, Senhor? Não quero errar, né? Mas também não quero ficar com o coração dividido. E um dia, eu deitei, dormi, e sem brincadeira eu sonhei com a igreja. A pastora ama tanto a igreja que a gente até dormindo a gente sonha com a igreja, né? Até no nosso sonho a gente está trabalhando, viu, presbítero Vira? E eu sonhei que eu estava aqui na frente, aqui dessa escada aqui que nós temos aqui atrás, e estava o Marcelo e essa outra pessoa. E essa outra pessoa passava na minha frente e o Marcelo permanecia. Eu acordei, eu falei, eu já sei, eu entendi, né? Eu entendi o que Deus tem para mim, né? E de lá para cá, nós namoramos, noivamos, casamos, e aí a história vocês conhecem, né? A nossa japonesinha linda. Deus fala conosco no sonho. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, de oração, de fervor, Deus se revela. Quando alguém pergunta assim, de que modo Deus fala? Eu sempre digo de várias, né? Ele fala através da oração, ele fala através de uma pessoa, ele fala através de uma pregação, ele fala através de muitos sinais que muitas vezes ele coloca ao nosso redor e o Espírito Santo toca o nosso coração e nós percebemos que é o Senhor falando conosco e fala também através da sua palavra. Por isso hoje eu queria, através da palavra de Deus, falar sobre sonhos, que nós fomos chamados para sonhar sobre os planos de Deus. José era um homem, como diz o versículo, conhecido como alguém que sonhava. Mas esse sonhar, essa expressão que usavam para José, lá vem o sonhador, não era uma expressão que poderia ser tida como um elogio. Olha, essa pessoa sonha. Não. Os irmãos de José o chamavam assim como um sonhador de uma forma pejorativa, de zombar, de desdenho aquilo que Deus falava ao seu coração e ao seu intelecto. E a história de José vem nos ensinar sobre perseverança, perseverar nos sonhos que Deus planta nos nossos corações. Esse é o tema da nossa mensagem. Lá vem um sonhador. Precisamos perseverar nos sonhos que Deus planta em nossos corações. Por quê? Porque somos chamados para sonhar. Os sonhos, os planos que Deus tem para nós. Talvez você fale, puxa, eu tenho muitos sonhos. Será que esses sonhos realmente são de Deus? E aí você vai ver qual é a forma de descobrir se os sonhos que estão no seu coração são realmente sonhos plantados por Deus. Sonho e fé se relacionam de uma forma muito intrínseca. Por quê? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. O sonho,
ele também não é uma realidade concreta. Ele é algo que se projeta, que se espera. Então, pela fé, Deus nos leva a realizar os sonhos que são dele. E se sonhos durante a sua vida não aconteceram, morreram, é porque não era de Deus. Eu tenho isso muito bem resolvido com Deus. Eu já tive muitos sonhos, já quis muita coisa, sabe? Para a minha vida, até ministerialmente, outras coisas. Mas não aconteceram. E eu fiquei em paz com Deus. Porque quando nós temos uma maturidade na fé, nós entendemos o que é para nós e o que não é para nós. Só que, ao sonhar, muitas vezes, nós passamos por certas dificuldades e nós somos chamados para sonhar, mas perseverar naquilo que Deus tem para nós. Então, o sonho era a forma como Deus falava com José, assim como ele fez com Daniel, assim como ele fez com José e Maria. José não queria se casar com Maria porque ela estava grávida, né? Estava à espera do Messias, e ele não entendia aquilo, por que aquilo estava acontecendo, e nem acreditava, né, que a concepção daquele nenê talvez não tenha sido fruto de uma traição. Talvez no coração de José aquilo ecoava, né, com o que as pessoas iriam dizer. Mas o que aconteceu? Deus convenceu José por meio do sonho. Quando eles precisaram mudar de cidade, como que Deus fez? Sonho outra vez. Deus fala com os seus através dos sonhos. Ele se relaciona conosco. As pessoas muitas vezes não buscam, as pessoas que não buscam os sonhos que vêm do Senhor e compreender os planos de Deus na sua vida, muitas vezes se frustram. E pessoas que não sonham, muitas vezes são frustradas. Não é verdade? Há tanta gente frustrada que muitas vezes nós encontramos. Fala assim, eu devia ter feito outra coisa, ou eu fiz isso por causa das circunstâncias da vida. São pessoas que muitas vezes estão frustradas nos seus sonhos e elas não conseguem entender a forma ou o curso de Deus nas suas vidas. Há pessoas que, por serem frustradas, muitas vezes jogam um balde de água fria nas outras pessoas que falam sobre sonhos e os planos de Deus. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida. Em certo momento você começou a nutrir sonhos que você crê que são de Deus para a sua vida, para a sua família, de coisas que Deus falou até mesmo na palavra, e quando você compartilha com as pessoas, principalmente aquelas que não creem em Deus, falam assim, imagina, isso é impossível, isso não vai acontecer. Porque para nós muitas vezes alguns sonhos são difíceis, mas para Deus nada é impossível. O sonho de José, à vista, na interpretação dos seus irmãos, era uma coisa jamais poderia acontecer. Por quê? Por causa do egoísmo deles, né? Os seus peixes, os nossos peixes vão se rebaixar para os seus, mas esse cara está louco. E aí ele ganhou esse título de sonhador. Lá vem o sonhador. Mas nós precisamos entender, independentemente do que as pessoas falem, independentemente de como as pessoas nos julguem, quando nós falamos dos planos de Deus, quando nós cremos naquilo que Deus falou para nós, de repente Deus está falando ao seu coração que aquela pessoa da sua família que muitas vezes está afundado em dívidas, talvez pessoas que estejam encarceradas por vícios, bebidas, talvez pessoas que estejam encarceradas nas suas filosofias, presas no seu ceticismo, e Deus tem falado para você: continue orando, continue perseverando nesse sonho, porque é plano meu realizar isso na sua vida e na vida da sua família. Talvez quando você fale isso, talvez as pessoas pensem: imagina. Talvez não falem, lá vem a sonhadora ou lá vem o sonhador. Mas talvez muitas vezes pensem: lá vem aquele que diz que crê em Deus. Lá vem aquela mulher lá de oração.
Né? Tem gente que tem medo. Né? Lá vem de novo com essa ladainha. José não se importou com isso, porque ele entendia que essa era a forma que Deus falava com ele, e aquilo que Deus tinha plantado no coração dele, ele cria confiadamente que aquilo iria acontecer. Então deixa eu te dizer uma coisa, e eu peço que você preste bem atenção, seja como José. Não se importem se as pessoas colocarem rótulos em você, porque para você é privilégio seguir ao Senhor. Se alguém me olhar e falar assim, lá vem aquela pastora que fala demais, que acredita nos planos de Deus, amém, eu acredito mesmo, eu falo demais mesmo, né? E não vão me calar por causa disso. E lá vem de novo, falar sobre oração, falar que está orando. Lá vem aquela pessoa lá, aquela tia, aquela avó que fala que tem fé. Deixa falar, você não é? Isso não é demérito nenhum, só que aqueles que não creem em Deus, no que Deus fala, como Deus fala conosco de uma forma viva, muitas vezes não vão crer. Então eu quero dizer para você, nós somos chamados a sonhar como José sonhou. Ele ouviu a voz de Deus, mais do que ouviu, ele viu aquilo que Deus iria fazer na sua vida e não duvidou que aquele era o plano, aquele era o sonho de Deus para ele. Ele abriu o seu coração, mas não se magoou diante do que as pessoas falavam, porque o que importava para ele era o que Deus tinha falado. Recado de Deus para a tua vida e para a minha vida: não se importe com chacotas, não se importe com vozes que vêm diante de você tentando te desanimar diante dos planos e da vontade, dos sonhos de Deus. Vozes contrárias que não provém de Deus. Para isso nós precisamos ter discernimento. E tão somente ouvirmos e confiarmos naquilo que o Senhor nos mostrou. O que importa é quem prometeu. E quem prometeu é fiel para completar a boa obra. O texto de Jó 42, verso 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó fala, olha, Jó perdeu tudo, todas as coisas, estava bem de vida, estava tudo bem, e de repente veio uma onda na vida dele, tirou tudo. E Jó fala, olha, soberania do Senhor, porque eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Portanto, meu irmão e minha irmã, não importa do que te chamem, se zombem da sua fé, se zombem dos planos que talvez você chegue e compartilhe na sua família, ou pessoas que você conhece, continue crendo nos sonhos que Deus irá realizar na sua vida, as promessas que Ele tem feito. Continue crendo, faça como José, não dê ouvidos às circunstâncias. Muitas vezes não são pessoas, mas são circunstâncias que se levantam e muitas vezes fazem a gente até mesmo duvidar: será que isso vai acontecer? Será que isso que o Senhor falou comigo no meu coração vai acontecer? Será que eu não estou delirando? Será que realmente eu não sou um sonhador, uma sonhadora como tantos falam por aí? Não dê lado ao inimigo, não dê lado a essas coisas, mas continue crendo, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Em segundo lugar, não se dobre a reações contrárias. Não se dobre. José, ele era amado pelo seu pai, era favorito dele. E isso o tornou alvo de ciúmes. Verso 5 do capítulo 37 fala que José teve um sonho, então ele contou para os seus irmãos e estes o odiaram ainda mais. Veja, os sonhos que José teve, para ele,
eram sonhos bons. Ele não via como algo mal. E quando ele contou, ele não teve nenhuma intenção de magoar os seus irmãos ou de se fazer maior do que eles. Mas o coração de José pertencia ao Senhor. E o coração dos irmãos de José pertenciam a esse mundo. Além de todo o contexto familiar, de rixa, de intriga, de inveja e tudo mais, aquela palavra, aquele compartilhar de José aos seus irmãos fez com que aquilo suscitasse mais ainda inveja. Eu fiquei pensando, José foi traído pelos seus próprios irmãos ao compartilhar algo íntimo. E isso então suscitou vários sentimentos ruins. Nos dias de hoje é comum isso acontecer. Certo dia eu vi nas redes sociais dizendo assim, olha, se você tem um plano, ou se você tem um sonho, guarde para você. Se você quer que eles se realizem. Do contrário, conte para pessoas. Que coisa triste. Que coisa triste. Agora, estamos errados de compartilhar os sonhos e os planos que Deus deseja realizar? E nós não. Quem está errado é quem muitas vezes olha e nutre esses sentimentos no coração. De inveja, de ciúme ou de egoísmo. Mas aqui nós temos uma lição. Cuidado com quem você compartilha o que Deus tem falado ao seu coração. Peça sabedoria. Por quê? Porque quem não está alinhado com Deus é alinhado com este mundo e com o inimigo e se torna presa em suas mãos para destruir os seus sonhos, a sua fé, para arrancar as sementes que Deus tem plantado. Tem uma dinâmica que muitas vezes nós fazemos nas células ou em grupos, que a pessoa tem que encher a bexiga. Você já deve ter visto essa dinâmica. A pessoa tem que encher a bexiga e aí a pessoa fala assim, olha, protejam as suas bexigas, não deixe que ninguém estoure a sua bexiga, né? Mas ninguém falou, olha, você tem que ir lá e estourar a bexiga do outro. Isso acontece automaticamente, porque eu não sei, as pessoas pensam, não, eu tenho que proteger a minha, mas eu tenho que estourar do outro, né? E depois vem a lição de que, olha, não precisava disso, né? Mas isso retrata o que nós vivemos no mundo. Hoje as pessoas estão longe de Deus, tão frustradas, que quando ela escuta você falar, olha, Deus tem feito assim na minha vida, e eu creio que Deus vai reverter essa história, eu creio que Deus vai mudar essa situação. Muitas vezes as pessoas olham com uma certa inveja da nossa fé, da nossa crença em Deus. Então, cuidado com quem você compartilha. Não, eu não acredito em olho gordo, nada disso, não é isso. Mas muitas vezes caminhar com pessoas pessimistas, caminhar com pessoas que não têm a mesma fé que você, faz você naufragar na fé, faz você duvidar daquilo que Deus tem para você. Eu não tenho dúvidas que José amava os seus irmãos. Até porque no final, ele perdoa os seus irmãos, não é verdade? No final da história de José. Mas cuidado com quem você compartilha. Cuidado com pessoas que muitas vezes estão ao seu lado, mas não compartilham da mesma fé. Porque quem não está alinhado com Deus, preste atenção, quem não está alinhado com Deus, não vai entender o que você está falando. Não vai entender o propósito daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de José. José compartilhou, os irmãos entenderam totalmente errado. Por quê? Porque não entenderam o propósito. Faça como José. Mais vale os planos de Deus para mim do que mal acompanhado, porque eu sei quem está comigo. Você sabe quem está com você? Deus é o seu verdadeiro amigo. Peça discernimento, peça estratégias, os olhos do Senhor.
Porque quem não compartilha da sua fé, muitas vezes é usado pelo inimigo para destruir a sua fé, para te levar para mais longe de Deus e não próximo de Deus, e assim então para a realização dos seus planos. Para vivermos os sonhos de Deus, talvez nós tenhamos que enfrentar situações assim, de rejeição, de inveja, de até mesmo situações que aconteçam para afastar pessoas. Muitas vezes há pessoas que chegam para mim, principalmente pais, e falam assim: olha para o meu filho, olha para a minha filha, está sofrendo uma influência assim, assim, assado. Eu oro: Senhor, afasta. 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 Se não for para ser influência, se for para ser influenciado, afasta. Para que não venha se contaminar, para que não venha se perder. Muitas vezes Deus afasta pessoas da nossa vida para que nós possamos viver os sonhos dele. Quem não influencia é influenciável. José foi forte, corajoso, destemido. Ele preferiu crer nas palavras e no sonho que Deus havia dado, mesmo sabendo que aquilo estava trazendo confusão na sua família e fazendo com que os seus irmãos tramassem contra ele. Ele não se curvou. Assim como José, muitas vezes nós somos vistos como sonhadores em um mundo cético. Mas lembre o que está escrito em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não são as opiniões alheias que definem o nosso valor, mas é a fé que nós temos em Deus, e um Deus que trabalha ao nosso favor, que tem sonhos para realizar na nossa vida e nas nossas famílias. Em terceiro e último lugar, nós encontramos na história de José a perseverança em meio à adversidade. A perseverança de José é louvável. Foi vendido como escravo, enfrentou injustiças na prisão, mas manteve a sua fé, manteve o sonho aquecido no seu coração. Não, se Deus falou, Deus vai realizar. E sabe qual foi o segredo? Gênesis 39:2 diz: o Senhor estava com José e ele prosperou. A fé de José em Deus e a presença de Deus na sua vida fez com que os sonhos de Deus se concretizassem na vida dele. Porque José perseverou. Foi por causa da grandeza dos seus sonhos? Não. Foi por causa da presença de Deus na sua vida. Porque o Senhor estava com ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você em algum momento da sua vida já nutriu esse questionamento: qual o segredo dos planos e dos sonhos de Deus realizarem na minha vida? É a presença de Deus. O texto diz: o Senhor estava com José. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, muitas vezes você vai se sentir falando sozinho, lutando sozinho. Mas se você tiver convicção daquilo que Deus tem para realizar na sua vida, e você permanecer na presença de Deus, os seus caminhos serão prósperos. As promessas do Senhor vão se realizar, porque Ele não é homem para mentir. Quando Deus fala, acontece e realiza o seu propósito. O segredo está em perseverar na presença de Deus. Quando nós nos deparamos com obstáculos, e eles vão vir, nós devemos lembrar que Deus tem um plano maior. E a palavra nos encoraja em Tiago 1:2 ao versículo 4 a encarar a nossa vida com alegria diante das provações e das dificuldades. Porque esse é o segredo para realizar os sonhos, para que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. E quando nós perseveramos, e quando Deus está conosco, nós percebemos se os sonhos eram nossos, se os sonhos realmente são de Deus. Porque quando os sonhos não são nossos, eles se perdem pelo caminho.
Mas quando os sonhos são de Deus, Deus nos dá força para perseverar. Deus dá sinais, Deus nos protege, Deus reverte as situações. E foi isso que aconteceu na vida de José. Os sonhos de Deus se cumpriram de maneira surpreendente na vida dele, mas da forma como Deus havia falado aconteceu. Talvez o que José não esperasse fosse todo esse emaranhado, né, de sentimentos dos irmãos contra. Mas ele interpretou o sonho de Faraó, veio uma grande fome, e ali naquele momento de escassez, então há a reconciliação. E então nós vemos o que está escrito na palavra, que Deus reverteu o mal em bem. Esse é o nosso Deus. Quando os sonhos são de Deus, Ele reverte tudo para que os seus planos de fato aconteçam na sua vida e na minha vida. Deus cumpre os seus planos. Gênesis 50, 20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso é testemunho. Ele fala, olha, eu passei coisas difíceis, mas eu perseverei e Deus fez as coisas acontecerem. Além de realizar o plano e o sonho na vida de José, Ele ainda restaurou toda a sua família. Porque o nosso Deus é aquele que faz, texto que eu gosto, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Continue perseverando. Talvez tantas orações que você deixou de fazer porque você não acreditou que Deus pode fazer. Que essa tarde seja uma tarde de restauração de sonhos, de planos, de promessas a se realizarem na sua vida. Se alguma dessas coisas, sonhos, não aconteceram, peça discernimento para o Senhor. Senhor, era da sua vontade, não era? Se é, restaura. Faz o que precisa ser feito. E peça a presença de Deus. Senhor, eu quero ser como José. Ele não se importou com as situações, com as circunstâncias, com as palavras contrárias. Ele não se dobrou, pelo contrário, ele se dobrava tão somente à presença do Senhor. Eu creio, porque eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quando os nossos sonhos estão alinhados com a vontade de Deus, Deus cumpre e revela para nós o seu poder, o seu controle sobre todas as coisas, porque aquilo que Deus planejou, ninguém pode destruir. Amém? Então, se alguém olhar para você e dizer, lá vem um sonhador, lá vem aquela pessoa falar de Deus, lá vem aquela pessoa falar de oração, que nós possamos responder sim. Aqui vem alguém de fé, alguém que crê que Deus é poderoso, que Ele realiza sonhos, que Ele realiza suas promessas. E as promessas do Senhor são incomparáveis. Não tem como imaginarmos. Deus nos dá somente um petisco. A palavra de Deus é só um petisco do que Deus pode fazer. Mas na vida real é um banquete. É uma refeição daquilo que Ele faz, daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Peça sonhos. Volte a sonhar. A gente já está quase no final do ano. Talvez algumas coisas não aconteceram. Coloque isso diante do Senhor. Persevere. Senhor, o ano não acabou. E o seu poder é ilimitado. Quais são as coisas que o Senhor deseja realizar na minha vida? Quais são os sonhos que o Senhor deseja realizar? Volte a sonhar. Seja alguém de fé, que crê no sobrenatural de Deus. Amém?